Os relacionamentos no dia a dia das empresas. Você se considera uma pessoa capaz de lidar com o trabalho de grupo, com a convivência com a sua equipe, com seus chefes, de maneira inteligente, ou seja, movendo as peças, né, no melhor dos sentidos, para que a coisa aconteça da melhor forma, ou seja, gerando bons resultados? Ou você acaba administrando o seu dia a dia na empresa na base do fígado? Quais são suas posturas no ambiente de trabalho e quais as posturas de muita gente que você conhece? Eu converso agora com o professor Amaro França, diretor-geral do tradicional Colégio Sacré-Cœur de Marie. Sacré-Cœur de Marie, Sagrado Coração de Maria. É coração, mas também é uso da cabeça para saber lidar com pessoas. Professor, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, querido. Bom dia também aos ouvintes da Rádio MEC. Uma satisfação enorme, uma honra para a gente estar nesse contato, nessa sintonia. Sei que o senhor dá muitas palestras nessa área também. O que podemos aplicar da inteligência emocional para o dia a dia do trabalho? É importante partir do pressuposto que cada um deve se conhecer. E conhecer a si também passa para uma outra dimensão, que é amar a si próprio. Isso nos abre numa dimensão de relações interpessoais muito satisfatórias, inclusive na família, nos grupos sociais e na própria organização, empresa. Então esse é o ponto fundamental do nosso pressuposto e de alguns teóricos também. O conhecimento de si, o amor a si próprio, transmitido assim depois nas relações interpessoais. É possível criar um relacionamento tanto com os colegas quanto com os chefes que leve em conta sempre a cabeça como local de tomada de decisão e não o coração e muito menos o fígado, ou seja, de controlar, porque o fígado, o coração, às vezes comete erros, porque se apaixona, se envolve, Sim. Se apaixona demais. Quando eu digo apaixona, não é só no sentido da relação amorosa com outra pessoa, se apaixona pelo seu trabalho de uma forma não saudável. E o fígado é o pior lugar do mundo para tomar decisões. Né? É possível estabelecer relacionamentos no dia a dia da empresa tomando decisões só com a cabeça? Eu diria que nós devemos ter uma visão sempre múltipla, né, integral, porque afinal nós temos várias dimensões que compõem a pessoa enquanto ser, pessoa e ser relacional. E por muito tempo a sociedade foi estratificada sobre a dimensão apenas do racional, do técnico. E na verdade nós somos muito mais do que isso. Por isso que algumas empresas têm resultados às vezes tão pífios devido à não questão do conhecimento técnico dos seus colaboradores, mas por falta de algo que deve ser trabalhado no cotidiano, da sua dimensão pessoal e interpessoal. E aí, eu sempre uso uma expressão que muitas vezes a gente deve ter a mão no coração, de que o coração na mão. Essa dimensão múltipla de visão faz com que possamos tomar decisões com maior eficácia e com maior justiça. Por isso que a composição de equipe é sempre muito salutar. Né? Algumas têm perfis mais racionais, outros têm perfis mais emocionais, e essa complementariedade da equipe é um fator fundamental para que a gente tenha uma ambiência saudável, um clima organizacional favorável e, consequentemente, bons resultados. O que fazer quando o chefe é autoritário? Ou seja, quando o funcionário acredita piamente de que, por melhores que sejam suas sugestões, o chefe não vai ouvir. A gente se depara em algumas situações quando escuta algumas experiências de organizações que lamentavelmente têm ainda esse perfil de chefe. Eu costumo usar o termo muito mais adequado à realidade de líder. Esse é o papel fundante hoje. As pessoas têm os seus potenciais e nessa dimensão de complementariedade necessitam muito mais de líderes do que chefes. Mas nessas situações limítrofes, uma estratégia que eu sempre digo é ouvir no primeiro momento, dar um pequeno espaço, que é um autor chamado Augusto Cury, diz que nesses 5 segundos aí da reação é fundante para que o sujeito tome um pouco de consciência e aí lentamente você possa ir se posicionando. É óbvio que nem sempre você tem o êxito de fazer com que o chefe o escute, mas um posicionamento a partir de uma autoridade que cada um é constituído no sentido daquilo que sabe que ele compete, é interessante para que o outro possa ouvir. Porque eu parto do pressuposto, alguns teóricos também, é que essa interlocução, esse diálogo
é uma construção que deve ser cada vez mais conquistada e fundamentada para o benefício da escola, da empresa, da organização. Aos chefes mais ditadores, cabe duas coisas. Eu sempre digo assim, um funcionamento na medida do possível, porque é uma linha muito tênue entre a questão do autoritarismo nesse aspecto, mas também quando não se tem nenhuma alternativa, aí sim a pessoa, enquanto sujeito, deve pensar, esse é o espaço salutar que eu devo estar, esse é o espaço que me constrói enquanto pessoa, enquanto profissional, senão ele tem que mudar de ambiente. Tem que mudar. E as pessoas têm que perder o medo da mudança também, né? Pelo menos eu adoto no meu dia a dia isso, né? Eu quando senti que tinha que mudar, criei o cenário para mudar. Mas você está há 16 anos na mesma empresa? Eu falei, não, mas olha só, já não está mais me fazendo bem. Os projetos nos quais eu acredito, outras pessoas da chefia não acreditam, não apostam, e por não apostar, não vou perder tempo aqui, não vou, sem ressentimento, sem nada. Gente, claro. O pessoal guarda muito ressentimento. Se você acha que no lugar que você está, mas isso também tem a ver com a insegurança, né? De sair do lugar, mas não vou encontrar emprego em outro lugar. Não é assim. Você acaba achando, acaba encontrando outro espaço. É só ter garra e acreditar em você. Agora, ficar num lugar só pela mediocridade de achar que eu não posso perder esse emprego de jeito nenhum, porque aqui é o meu lugar, porque aqui eu ganho um salário, vai que eu não ganho no outro, é meio que perder, digamos assim, vitalidade, perder vida, perder alma, não? Você perde a alma trabalhando num lugar só para manter o emprego, não é isso? Com certeza. Um elemento fundamental na nossa análise e também assim do que a gente tem produzido, por exemplo, nas interlocuções, reflexões sobre a vida, um dos livros que eu lancei, é trazer esse elemento, o que é que me dá sentido à vida. Então, essa questão existencial é fundamental para que eu me realize enquanto pessoa, enquanto sujeito e enquanto trabalhador. Então, se o ambiente não favorece esse crescimento, essa realização, que sentido eu estou dando ao meu existir, ao meu fazer? Mas para isso eu digo que nós devemos ter alguns elementos de consciência, eu chamo de plano. Como bem você colocou, faz necessário analisar o cenário, criar estratégias, contatos, por exemplo, com headhunters, dependendo de cargo que você ocupa. O networking é fundamental nesse momento para que você possa buscar outros espaços e se sentir realizado, cumprindo a sua missão de ser pessoa, coadunado com a missão da empresa. Meus alunos na faculdade em que eu dou aula em São Paulo, na FAP, eles até dizem isso. Os jovens hoje são muito, pro bem e pro mal, são muito mais descolados do que a minha geração, e que provavelmente a sua, professor, em relação a essa coisa do apego, né? Apego ao emprego, à empresa. Antigamente era um valor importante, não, que eu quero fazer uma carreira nessa empresa e tal. Os meus alunos dizem na faculdade o seguinte, professor, quer dizer que o senhor durou 16 anos numa empresa, 12 na outra? Poxa, professor, que perda de tempo. A gente não deve durar mais do que um ano em cada empresa, não, professor. A gente tem que experimentar cada ano uma empresa diferente. Acho até o exagero deles, um ano em cada empresa. Mas, em parte, eles têm razão. A nossa geração, a minha, provavelmente a sua, professor, é uma geração de pessoas que ficaram muito apegadas e criaram uma idiosincrasia, um espírito de porco na coisa de querer, não vou ousar, não vou ser ousado, não vou fazer nada diferente, porque eu quero manter meu emprego. Isso é uma visão, como eu disse na pergunta anterior, de alma pequena, não é não? São dois fatores que eu queria trazer. Um primeiro elemento, a base valorativa a qual nós somos formados, bem diferenciada da geração YZ, que é a geração atual. Mas eu parto do princípio também que esses elementos fundamentais da essência, como os valores humanos, eles devem perpassar qualquer realidade, qualquer época. Agora, um outro fator que é esse do extremo, que é não ter vínculos. E não ter vínculos também não é tão satisfatório. O vínculo, ele deve estar estabelecido desde a composição da pessoa, na sua base celular, que é a família, etc. Inclusive, levado também à dimensão da empresa. Agora, qual a questão que a gente tem que ter claro aí? Essa ligação, ela tem que ser um benefício para ambos, essa ligação profissional, para a pessoa e para a empresa. Fazer disso também uma relação descartável, que é um pouco dessa realidade da nossa juventude, digamos assim, é também o outro extremo. Então, esse vínculo ele deve ser estabelecido quando vem favorecer ambos, empresa e pessoa, mas não de uma forma descartável. Esse é o outro extremo que eu chamo, que é um dos grandes males da sociedade, é que as relações se tornam descartáveis. E isso não é tão salutar. Agora, óbvio que não é um fator, Marcos, de cronologia. Eu digo que é muito mais um fator de intensidade.
porque você pode passar 5, 10 anos numa empresa e não ter uma representação daqueles que passam 2 anos e deixam sua marca e indelevam uma marca saudável, né, no sentido de resultados e bem por onde ele passou. Professor, quero conversar com o senhor em outras oportunidades, tá bom? Sobre inteligência Será uma emocional. honra, prazer. Quero voltar a conversar com o senhor, tá bom? Tá ótimo, querido. Professor Amaro França falou com a gente, muito obrigado. É professor e diretor-geral do tradicional Colégio Sacré-Cœur de Marie, Sagrado Coração de Maria, que, ainda que seja um diretor do Sagrado Coração de Maria, pensa que coração é bom para amar, mas para tomar decisões, o melhor lugar do corpo é a cabeça. Todas as vozes, a troca de ideias do Rádio do Brasil.